Eu quero falar sobre João Batista. João Batista não tem saído do meu coração, irmãos. João Batista tem sido a minha meditação dia após dia. Eu tenho ruminado sobre a vida de João Batista. João Batista, nesse capítulo 1, do versículo de número 5 em diante, conta a história de quando o anjo foi falar com o seu pai Zacarias sobre o nascimento de João Batista. E aqui acontece algo muito lindo, e acontece que nesse texto, Lucas 1,15, há uma profecia que diz: pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Amém, irmãos? O título da minha mensagem é esse, será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Hoje eu quero trabalhar com vocês sobre essas pessoas que Deus escolhe de uma forma maravilhosa. E quero falar sobre o privilégio de ser uma pessoa escolhida por Deus. Mas que além de ser escolhido por Deus, há um outro privilégio maior do que esse. E você vai entender no decorrer da mensagem. Porque João, ele nasceu debaixo de uma profecia. O anjo vai a Zacarias e fala: olha, ele vai ser grande, ele vai ser separado desde cedo. E ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Que coisa fantástica. Um bebê que é batizado no Espírito Santo. Você já viu isso? Pois é, a gente está vendo aqui. João foi batizado pelo Espírito Santo de Deus na barriga de Isabel. Pastor, o senhor está falando heresia? Não, nós vamos ler aqui em Lucas 1, você vai ver o cumprimento, porque houve a profecia. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? E por que eu estou mencionando sobre isso? Porque nascer, em primeiro lugar, nascer como um escolhido é um privilégio magnífico. João foi escolhido antes do ventre, e no ventre é batizado com o Espírito Santo. João foi separado por Deus, olha que fantástico, antes dele ter nascido. Isso é muito especial, isso é muito especial. Mas isso não foi uma exclusividade de João Batista apenas. No Velho Testamento tem muitas pessoas assim. Temos, por exemplo, o próprio profeta Jeremias. Deus falando a Jeremias: eu te escolhi também, Jeremias. Nós temos também um juiz de Israel que é Sansão. Sansão também foi escolhido antes do ventre, dando uma ideia de pessoas que são especiais. Talvez você diga: ó, pastor, eu não sou João, eu não nasci assim. Eu também não, meus irmãos. Não teve uma profecia sobre o meu nascimento. Deus faz isso para mostrar em alguns casos que Ele controla a vida do seu povo. E para começo de conversa, nós nem somos judeus, somos brasileiros. Estamos do outro lado do planeta. Nós nem vivemos próximos aos apóstolos, aos profetas. Estamos há muitos anos de distância deles. Ou seja, não temos nada a ver com eles. Mas você vai entender que Deus, Ele faz isso daqui para mostrar que Ele é Deus sobre a história. Ele é Deus sobre a história. Ele separa algumas pessoas porque Ele é Deus. Mas guarde isso no seu coração, meus irmãos. Ser um escolhido
no ventre ou antes do ventre, ou ter uma promessa é algo maravilhoso, mas não é tudo. Não é tudo. Podem ver que Israel foi uma nação escolhida por Deus, mas muitas vezes Israel, a nação de Deus, entristeceu o coração de Deus. E aí Deus profetiza no Velho Testamento que um dia escolheria uma outra nação, muito distante, e faria dela uma nação especial. Você está aqui, meu irmão, hoje você é o novo Israel de Deus. É a graça que nos atingiu, é a bondade de Deus que nos escolheu. Então, por que eu estou falando isso? Nascer debaixo de uma promessa, ou ter uma promessa, é maravilhoso. Talvez você não nasceu debaixo de uma promessa, mas depois Deus falou com você sobre uma promessa. Talvez Deus usou um profeta, Deus te deu uma visão, e talvez você hoje se alegre por isso, e é motivo sim, de termos uma promessa. Mas olha, meu irmão, pode ser que a promessa não seja tudo. Não é porque falte poder em quem profetiza, não é isso. É porque a gente vai estudar aqui nessa manhã, assim como Deus separou João Batista e ele foi escolhido, e Deus o batiza no ventre, e essa escolha é poderosa, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Depois, no decorrer da nossa vida, essa promessa que Deus fez para nós, tem a nossa participação. E aí onde entra o segundo ponto que a gente vai trabalhar e vai ficar muito mais lúcido, porque talvez você, meu irmão, não tenha uma promessa exclusiva de Deus, mas talvez você tenha aquilo que muitos que receberam promessas, muitos que foram escolhidos, perderam na caminhada. Vou te explicar. Sansão nasce sobre uma promessa, que ele seria poderoso, que ele seria forte, que ele seria o libertador de Israel. Mas Sansão, depois que cresce, não caminha mais debaixo da promessa. Sansão, como um eleito de Deus, não valorizou a sua eleição. Sansão, como alguém especial, deixou isso. Por quê? Porque ele inclinou agora o seu coração a cumprir o quê? A sua própria vontade, as suas vaidades. E a história de Sansão você conhece, pode ver que ninguém chama o filho de Sansão. E na história do povo de Deus, ninguém dá o nome do filho também como Sansão, mesmo ele tendo sido um juiz de Israel poderoso. Por quê? Porque ele não é um bom exemplo, um bom modelo a ser seguido. Mas pastor, ele não nasceu debaixo de uma promessa? Nasceu. Ele não foi eleito antes do ventre? Foi. Mas isso não é tudo, meus irmãos. Isso não é tudo. Existem coisas mais importantes do que isso. Existem coisas que são mais relevantes. Porque muitas vezes você não tem um nascimento debaixo de uma promessa, como foi João Batista, como foi Jeremias, ou como foi Sansão. Mas você tem essas outras coisas. E é isso que hoje eu quero que você se atenha. São sobre essas outras coisas. Não é que a promessa seja ruim, não, irmãos. Ser separado por Deus, receber um dom de Deus, receber uma profecia, receber uma visão, receber uma iluminação. Ó, meus irmãos, receber a visita de um anjo, isso é maravilhoso, isso é divino, isso é sagrado. Mas isso não é tudo, guarde isso no seu coração. Isso não é tudo. Por quê? Porque depois que Deus te dá algo, Deus quer que você e eu zelemos pelo que Ele deu. E é isso que a gente vai trabalhar no segundo ponto. Mas para eu concluir aqui o meu primeiro ponto, vamos ver o dia, de fato, em que se cumpre essa profecia.